Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo a presença do psicólogo Sérgio Fonseca, que vai falar um pouco sobre ansiedade e depressão que tem acometido muitos brasileiros nos últimos anos. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Sérgio, inicialmente eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a ansiedade. Ansiedade é um sentimento de aflição, é uma angústia. Você fica ansioso com a ânsia de, né? Até certo ponto, a ansiedade nos prepara para uma reação. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas estão ficando ansiosas durante muito tempo, ou grande parte do dia. Essa aflição, não só diante, estou dirigindo, um cachorrinho passou na frente, me prepara para uma reação. Então isso é bom. Só que se eu ficar o tempo todo em alerta, isso começa a ser um transtorno na minha vida. Eu não vou conseguir me concentrar mais, trabalhar mais. Então aí se constitui o que a gente chama hoje, dentro da nomenclatura atual, de um transtorno de ansiedade. E quais que são os sintomas do transtorno de ansiedade? Eu vou falar de alguns sintomas, como por exemplo, a respiração ofegante, o diafragma, que é um músculo que a gente tem aqui na boca do estômago, que faz com que o pulmão se estenda e se contraia, o ar entra, o ar sai, ele endurece, né? Você fica tensa, então você passa a respirar só com a pontinha do pulmão. O pulmão é um triângulo isósceles, 2 triângulos isósceles, a maior parte dele está aqui embaixo. Então essa parte, ela fica sem se movimentar, então você vai sentir falta de ar. Palpitações, há uma descarga de adrenalina, então o seu coração vai bater mais rápido. Dores, fica muito agitado, pernas inquietas, a tensão muscular, geralmente nos ombros, né? Você vai ficar com os ombros muito duros, pode causar vômito, pode causar diarreia, medos racionais e irracionais, ou seja, reais e não reais, suores, dificuldade de concentração, insônia e o que a gente chama de pensamentos sem lógica ou pensamentos intrusivos. Você fica acreditando que coisas podem acontecer, que não tem evidências nenhuma de acontecer, só que você faz daquilo uma verdade. E isso te perturba o tempo todo. Ou seja, é um processo vicioso. Quanto mais você pensa, é muito mais forte que você não consegue parar de pensar, mais ansioso você fica. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade ou é apenas um? Não, a gente fala de vários tipos. Tem o clássico, que é o chamado de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É uma preocupação excessiva e um estresse o tempo todo. Você fica com muitos sentimentos, com muitas sensações físicas e muito sentimento que algo pode acontecer, que a morte está iminente. Tem o transtorno de pânico também, que é crises inesperadas em lugares inesperados. Por exemplo, você estava no banco, foi pegar um elevador, passou mal lá e a partir daquele momento você não vai mais em locais que tem muitas pessoas, você não entra mais em elevadores, né? É um desespero com o futuro. Você sofre muito por antecipação. A fobia social, que leva ao isolamento, ao medo de julgamentos imaginados, né? Você acha que as pessoas vão te julgar, então você evita o contato com as pessoas. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, sempre que você passa por alguma coisa que te marcou muito, e aí é bom a gente falar sobre trauma. O que é trauma para você não é trauma para mim. Então, uma professora que te chamou a atenção lá na escola, para você foi tranquilo, mas para mim foi traumático. Então, trauma não é só um assalto, não é só um abuso sexual. É qualquer coisa que te colocou no estado em que você não ficou confortável e isso te perturba. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, né, é que você vai, depois de um trauma, ficar lembrando constantemente daquilo, uma revivência constante, muito medo, ou muitos medos e muita angústia. E por último, transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Você tem medo de perder o controle, o autocontrole e o controle das coisas. Geralmente são pessoas que vão desenvolver muito perfeccionismo, vão desenvolver culpa, movimentos repetitivos, que são os tiques, ou as compulsões, né? Compulsão é uma coisa que é mais forte do que você, né? Então, compulsão que envolve, inclusive, o perfeccionismo na maioria das vezes, né? As coisas no lugar certo, essa folha tem que estar assim, tem que estar assado,
são rituais. Você começa a desenvolver rituais e se você não fizer aquele ritual, algo de muito ruim pode acontecer. Esses são os tipos, né? As causas, a gente pode falar da genética. Se você tem um papai ou uma mamãe que tem ansiedade, muito provavelmente também você vai ter. Acomete duas vezes mais as mulheres do que os homens. Ambientes estressantes também vão causar estresse. Os traumas, como eu já disse, e alguns transtornos de personalidade também causam a ansiedade. Quais seriam as formas de tratamento para tratar o transtorno de ansiedade? Quando ele já virou um transtorno, ou seja, você não consegue mais fazer as coisas que normalmente você fazia, você não está trabalhando direito mais, você não está estudando mais da forma como você estudava, você não está vivendo mais como a forma como você vivia, constitui um transtorno, você vai precisar de ajuda de um psicólogo e talvez, muito provavelmente, também de um profissional psiquiatra. Em alguns casos, são os dois tratamentos que vão dar resultado, ou na maioria dos casos. Precisa de medicação através de um médico psiquiatra e de um acompanhamento psicológico especializado. Hoje a gente tem várias técnicas que a gente chama de mais modernas, né? Que chegaram no Brasil nos últimos 10, 15, 20 anos, com muita eficácia para a ansiedade, principalmente quando ela vem de trauma. A gente tem uma terapia que chama terapia de EMDR. Através da estimulação bilateral do seu cérebro, sendo estimulada através dos seus olhos, da sua audição, ou sinestésico, ou do toque, a gente consegue dessensibilizar o que te causou trauma e reprogramar o seu cérebro. É uma das técnicas também usada. A terapia comportamental cognitiva também é muito usada nesse tratamento. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente já volta para continuar o próximo bloco e falar também da depressão. Ok. O Jornal Rio Doce volta em instantes.